Muito bem, vamos começar a nossa aula. Professor Valmir do Carmo Santos, raciocínio lógico, quantitativo e matemático. Bem, nós vamos começar o nosso trabalho, lembrando a você que está me assistindo que já tem uma boa experiência com preparatório para concursos públicos, né? Vou citar aqui alguns: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Central, Tribunal de Contas, Ministério Público, Auditor Fiscal da Receita, Auditor Fiscal do Trabalho, Rodoviária Federal e dentre outros. Bem, nós vamos começar o nosso trabalho. Nesse trabalho eu quero fazer o máximo para ser mais eficiente possível, visando a sua aprovação, né? E nós vamos iniciar o nosso trabalho, se você quiser acompanhassem aí, falando sobre raciocínio lógico, matemático quantitativo. Eu quero dizer matemático quantitativo porque há uma interpretação lógica e há uma análise matemática ou aritmética. Vamos ver. Nós vamos falar um pouco sobre grandezas inversamente proporcionais. Bem, grandezas inversamente proporcionais. Um exemplo muito claro que despenca nos concursos públicos é a carga horária diária e quantidade de dias para realizar uma tarefa. Por que carga horária diária e quantidade de dias para realizar uma tarefa? Bem, o que é carga horária? É o tempo que você disponibiliza para estar realizando uma função. Quanto maior for a sua carga horária, e evidentemente, quanto mais tempo você estiver desenvolvendo uma atividade, em menos tempo você consegue realizar essa tarefa. Bem, um exemplo simples também, velocidade e tempo. Quando você aumenta a velocidade, naturalmente, tende o tempo a ser reduzido, na mesma proporção. Vamos ver. Eficiência. Podemos dizer eficiência ou capacidade. Quanto mais eficiente, mais capaz uma pessoa é, em menos tempo ela consegue realizar uma determinada atividade. Bem, nós temos várias outras. Vamos ver para este primeiro módulo, para esse primeiro contato. O raciocínio empregado nas questões que envolvem este assunto pode ser operação com frações e, posteriormente, proporção. Vamos ver aí. Exemplos envolvendo torneiras. Uma torneira enchendo o tanque. Pode ter uma segunda torneira enchendo o mesmo tanque, ou pode ter uma torneira enchendo o tanque e o ralo no mesmo momento esvaziando esse tanque. Ok? Vamos ver aqui. Exemplo 1. No exemplo 1, nessa tela, está mostrando para vocês o tempo que a torneira da esquerda leva para encher o tanque, 3 horas, a da direita 2 horas. Repare o nível dos tanques. Evidentemente que neste exemplo, a torneira gasta 2 horas, portanto tem um tempo menor. Ela vai gastar um tempo menor e, por consequência, é mais eficiente. A segunda torneira, ela consegue encher o mesmo tanque, com a mesma capacidade, num tempo de horas maior. Ou seja, as eficiências são diferentes. Correto? Passamos à frente. O tempo necessário para que ambas as torneiras possam encher esse tanque juntas. Essa é a pergunta. É uma questão muito importante, muito interessante. Os concursos têm pedido muito este item. E vejam só, vou fazer alguns comentários para vocês. Primeiro comentário, olha só. A segunda torneira, que gasta 2 horas e, portanto, é mais eficiente, terá uma ajuda de uma segunda torneira. Aliás, a primeira torneira e a segunda torneira juntas, uma eficiente, terá a ajuda de uma segunda menos eficiente. Mas observe que o tempo tem que ser menor do que o tempo das duas tem que ser menor do que o tempo de uma, a mais rápida. Se a mais rápida, a mais eficiente, gasta 2 horas, é evidente que com a ajuda de uma outra, o tempo das duas torneiras para encher esse tanque, ele tem que ser menor que 2 horas. Aí eu evidenciei nessa tela para vocês que a alternativa A é absurda. Não pode uma torneira gastar 2 horas para fazer um determinado serviço. E uma segunda torneira fazendo o mesmo serviço num tempo diferente, e essas duas juntas vão gastar 5 horas. Impossível. E por que a letra B está descartada? Está destacada em vermelho? É porque se o tempo que a torneira mais eficiente gasta são 2 horas, com certeza, com a ajuda de uma outra torneira, esse tempo tende a ser menor que 2. Então, das 5 possíveis alternativas, e uma somente verdadeira, nós já podemos eliminar de cara a letra A
e a letra B. Ficaríamos entre a C, a D e a E. Analisando rapidamente essas três que estão faltando. 50 minutos na C, 1h12 minutos na D e 1h20 minutos na E. Bem, vou passar a próxima tela. Veja só. 1 sobre o tempo da primeira, mais 1 sobre o tempo da segunda, é igual a 1 hora. Ou seja, esse 1 é o referencial fracionário que a primeira torneira, sobre o tempo dela, por exemplo, 2 horas, então ela vai preencher exatamente uma fração igual a 1/2 em 1 hora. A segunda torneira vai gastar, vai fazer um serviço em 1 hora, uma fração equivalente a 1/3 do que ela faria sozinha. Se ela demora 3 horas para encher o tanque, naturalmente que ela gaste 1/3. Ela faça 1/3 nesse mesmo tempo. Vejam só, 1/3 é a fração que a primeira preenche, mais 1/2 que é a fração da segunda, isso no tempo de 60 minutos. Então nós temos aí uma operação de frações. Vejam só, somando essas duas frações, nós teremos um mínimo múltiplo comum igual a 6. Lembrando que dois números consecutivos têm um mínimo de comum igual ao produto dos seus valores, ou seja, 6. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. Somando, teremos 5 sextos. 5 sextos é a fração que as duas torneiras vão conseguir colocar em 1 hora. Olha só, isso equivale a 60 minutos. Coloquei o x embaixo do 60, nós caímos na proporção. Ou seja, 5 está para 6, assim como 60 está para x. Isso quer dizer que x vai ser o produto de 6 vezes 60, dividido por 5. O que totaliza exatamente 72 minutos. Ou seja, as duas torneiras vão gastar o tempo de 1h12 minutos. Bem, voltando ao exemplo. Se a primeira torneira enche um tanque em 3 horas, no mesmo momento em que a segunda enche 2, o tempo necessário para que ambas torneiras possam encher, realmente, vejam comigo, tem que ser um tempo menor que a metade da torneira mais lenta, que tem 3 horas. O tempo deveria ser 1h30. E esse tempo tem que ser maior do que o tempo que a torneira mais eficiente gasta. Ou seja, metade disso, 2 horas, gastaria 1. Então a resposta é superior a 1 hora e inferior a 1h30. Ok? Então veja só. Resposta alternativa correta, letra D. 1h12 minutos. Esse exemplo, ele caracteriza de uma forma muito tranquila, de uma visão bem evidente, de que 1h12 está exatamente acima de 1 hora, que é a metade do que a torneira mais eficiente, do tempo da torneira mais eficiente, e é menos do que a torneira mais lenta, que seria, no caso, 3 horas, então seria mais de 1 hora e menos de 1h30, portanto, 1h12 minutos.